Bom pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui para vocês algumas soluções para esse tipo de problema aqui do aparelho estar com algumas manchas brancas, tranquilo? Então a gente estudou muito essa situação do aparelho estar apresentando essas manchas brancas, inclusive a gente tem conteúdo falando sobre isso para alguns casos aí que o aparelho entra em contato com a água, com o líquido, e ele acaba ocasionando esse tipo de problema aqui do aparelho estar com essa mancha branca, tranquilo? Então é um problema bem recorrente em todas as marcas, seja ele da Samsung, LG, Motorola, qualquer tipo de marca de aparelho, e esse tipo de problema relacionado a alguns fatores que a gente vai relatar aqui no vídeo, tranquilo? Então, antes de mais nada, o interessante é que você deixe nos comentários se caso o tipo de mancha branca que esteja aí no seu aparelho seja como essa daqui. Nesse caso, ele é provocado, nesse modelo desse aparelho, ele é provocado devido aos trincos. Como você pode ver, as manchas brancas, elas só aparecem aí com os trincos, mas o seu aparelho pode não ter nenhum trinco e ele tá aparecendo aqui essas manchas brancas. Por que será que tá acontecendo? A gente vem trazer tudo isso aqui nesse vídeo, então é interessante que você também compartilhe esse conteúdo para estar ajudando outras pessoas aí gratuitamente. Então compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, sim, qualquer tipo de grupo, na verdade, que você participar, que eu tenho certeza que vai ajudar outras pessoas a entenderem, tá pelo menos tentando solucionar aí na sua assistência. Claro que é um procedimento que requer algumas máquinas específicas para isso, mas é um procedimento que é barato e não é caro, tranquilo? Então preste atenção. Nesse caso aqui, pessoal, temos aqui o vidro do aparelho que está com essas manchas brancas e foi ocasionado por ele estar trincado. Então nesse caso aqui tem solução. Então se o seu aparelho, por exemplo, não estiver com nenhum tipo de trinco, na verdade, e ele apresentar algumas manchas brancas, isso acontece por vários fatores e a gente vem trazer aqui para vocês, tranquilo? Então se você, por exemplo, tá com o seu aparelho, ele não tá com nenhum trinco, mas você levou aí para assistência e ele retornou com qualquer tipo de mancha, uns pontinhos brancos que ficam como esses, isso significa que às vezes o técnico acabou apertando um pouco demais o parafuso das blindagens internas e acabam dando essa pressão internamente, certo? Nos parafusos e acabam gerando esse tipo de problema, tranquilo? Então isso daí também tem solução. O técnico vai ser necessário aí, na verdade, tá abrindo o aparelho e tá folgando um pouco mais esses parafusos para estar solucionando isso, tranquilo? Então outro tipo de situação que comumente acontece é quando o aparelho entra em contato com o líquido. Então na maioria das vezes, quando o aparelho ele entra em contato com o líquido, você vai ter esse tipo de mancha branca, mas aí você vai ser necessário para estar solucionando isso trocando o backlight, que seria os filtros da tela. Então se você tem dúvida sobre isso, que seria o backlight, são justamente os filtros aí da tela. Por exemplo, essas telas aqui, o fundo da tela, elas têm filtros, então acaba manchando esses filtros e aí ocasionando isso. Então também tem solução, mas existe alguns casos, pessoal, que a solução vai ficar um pouco mais difícil. Por exemplo, se você leva o aparelho para trocar a tela, o aparelho é trocado a tela e às vezes o técnico acaba colocando uma tela que não seja a tela original do aparelho, acaba também ocasionando esse tipo de problema. Então interessante é que se você for fazer qualquer serviço, que use sempre as telas originais, apesar de ser um pouco mais caro, porque vai evitar esse problema para você não estar tendo que trocar futuramente, porque tem muita gente que incomoda esse tipo de mancha branca. Outras pessoas não tá nem aí para esse tipo de mancha branca, mas tem outras pessoas que acabam se incomodando um pouco com esse tipo de situação e preferem usar as telas originais, que é o mais recomendado, tranquilo? Então o vídeo de hoje a gente acabou esclarecendo aqui alguns pontos. Então se sempre que você tiver com esse tipo de problema do aparelho aí com essas manchas brancas, não fique preocupado, porque dificilmente não será resolvido. Então não precisa ficar muito preocupado. Sim, existe um outro detalhe também. Se caso o seu aparelho ele estiver parado por muito tempo, isso também pode ocasionar essas manchas brancas, que é ocasionada na verdade por fungos. Isso mesmo, o que você acabou de explicar é ocasionada por fungos que acabam entrando no backlight, ou seja, naquele fundo que a gente acabou de mostrar aqui do aparelho, e acabam, seu aparelho é exposto à umidade e acabam entrando alguns fungos aqui nessa parte traseira da tela e acabam ocasionando esse tipo de problema, tranquilo? Então esse também seria um outro detalhe aí para esse tipo de problema ser gerado, tranquilo? Então compartilha esse conteúdo se você gosta desse conteúdo. Interessante que você ative as notificações para não perder outros vídeos que a gente vai estar falando aí sobre falha de touch, de tela, tudo que você precisa saber, tranquilo? Então é interessante que você deixe nos comentários se caso gerou qualquer tipo de dúvida ou se o seu caso aí é um pouco diferente do que a gente relatou aqui, tranquilo? Então é interessante que você deixe nos comentários, compartilhe o conteúdo aí para que a gente possa estar alcançando mais pessoas aí de forma gratuita, beleza? Então até o próximo vídeo e valeu!